Sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para conversarmos sobre empreendedorismo, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, o seu lugar é aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a SIC Vacaria, nossa grande apoiadora, e ao Diário de Vacaria pelo espaço proporcionado. Eu sou Piera Hoffmann, sou psicóloga, empresária e vou conduzir esse bate-papo muito bem acompanhada das mulheres de negócios. Deise Nunes, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ex-Miss Brasil, palestrante, empresária, né? Marília Pegoraro, muito conhecida na nossa cidade, na nossa região, uma grande personalidade que nós temos aqui. Obrigada pelo convite. Produtora rural, também formada em Direito, né, com uma grande expertise na área. E Elvânia Castilhos, coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Fica uma pergunta aqui, pessoal. Você já sentiu que precisava se esforçar mais para ser reconhecida no seu ambiente de trabalho somente por ser mulher? Ou já sentiu que ficou de fora de algum projeto por algum estereótipo, julgamento ou preconceito? Pois é, segundo pesquisa recente da CNN Brasil, a maioria das empresas não possui mulheres em seus quadros de gerência, diretoria ou presidência. E, na realidade das mulheres negras, diminui mais ainda, apenas 8%. E olha que no Brasil, segundo dados do IBGE, a maioria das mulheres tem uma formação acadêmica maior que o dos homens. Então, por que será que isso acontece, não é mesmo? Tem muita coisa ainda para mudar. E é por isso que estamos aqui hoje, para conversar sobre representatividade e empreendedorismo. Com vocês, meninas, né? Sejam muito bem-vindas. Eu agradeço o convite, né? E tanto a Marília quanto a Deise conquistaram títulos de belezas, uma Glamour Girl aqui em Vacaria, a outra, né, Miss Brasil, primeira mulher negra a conquistar esse título, lá em 1986, né? Deve ter muita história aí, né, meninas? Queria que vocês compartilhassem isso conosco. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar em Vacaria pela primeira vez. Primeira vez que eu venho a Vacaria, então... E eu adoro conhecer lugares diferentes, lugares novos. Então, para mim, está sendo uma experiência muito bacana. Apesar de não ficar muito tempo aqui para conhecer um pouco mais, mas já deu para dar uma olhada pela cidade. Pois é, aquela pergunta que tu fizeste lá no início, né? Por que as mulheres ainda não chegam nos cargos mais altos das empresas, né? Por que será, já que temos, segundo as pesquisas, temos aí mais formação do que os homens? Né? Puro preconceito, obviamente. Né? Não tem outra palavra, porque capaz não somos. Talvez muitas pessoas achem que não somos capazes de gerir uma grande empresa, de comandar um grande grupo de pessoas. Né? Então, por isso que talvez não nos deem a oportunidade, ou então por medo. Medo do novo, né? Medo do novo e medo de que realmente nós vamos fazer a diferença dentro da empresa. E é notório quando algo que é gerido por mulher, a gente nota que existe a diferença. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque agora acabou o carnaval no Brasil, mas, por exemplo, Porto Alegre, vai ter carnaval e tem escolas de samba em Porto Alegre que são geridas por mulheres e muitas delas tinham dívidas grandes, né? Porque é difícil fazer carnaval, né? Não é tarefa fácil, né? Apesar de ser uma festa popular, não é tarefa fácil fazer. E muitas dessas escolas que tinham dívidas homéricas, hoje que são geridas por mulheres, essas dívidas já foram sanadas. As coisas já voltaram para o seu lugar. Ainda falta alguma coisa? Claro que sim. Né? Também não é da noite para o dia que vão se sanar todos os problemas. Mas que já melhoraram bastante as finanças das escolas, sim.
Eu acredito que a mulher tem uma capacidade de gestão muito grande e consegue engajar equipes de uma maneira diferente. Eu trabalho com psicologia organizacional e vejo nessa realidade que as mulheres aparentemente conseguem acolher melhor os colaboradores e engajar eles melhor por justamente entender as necessidades. E isso é um feeling feminino, né? Sim. Claro, o homem também temos ótimos, excelentes gestores, né? Mas eu percebo que isso para a mulher parece algo até mais natural, né? Então a mulher acaba ganhando na gestão por conta disso. É bem provável que sim. Bem provável que sim. Marília, você vem de um ramo, você é produtora rural já há muito tempo, né? Teve que tocar uma fazenda, um negócio sozinha lá atrás, algumas décadas, né? E num setor majoritariamente masculino. Como é que foi isso para ti? Para mim foi bem, eu digo, foi um susto. Porque eu casei com meu marido e fui morar no sítio. E nunca tinha nem chegado perto do sítio. E mesmo morando numa cidade que é bem pecuarista, tem, né? Mas não. E fui morar lá e comecei a me inteirar com ele, junto com ele. O meu marido tinha pomar e tinha lavoura de soja, milho, feijão, plantava todos os grãos. E faz mais ou menos 5 anos que eu me engajei mesmo nesse trabalho em função do que? A perda dele, ele ficou doente, veio a falecer. E aí eu tive que, do dia para a noite, tomar direção. Eu não sabia para que lado eu ia, mas o meu coração falou mais alto, porque quando eu cheguei, eu digo assim, eu chego a me emocionar. Eu cheguei, eu me deparei com 4, 5 famílias, e as famílias que moravam lá não eram já de 6, 7, 10, 15, 29 anos. Nossa. Trabalhando com meu marido, muito tempo. E daí tu chegar e dizer assim, não, vou parar com o trabalho, não tem como. Tem que pensar neles também, vão para onde toda essa gente? E outra, como a Deise estava explicando, eu me espelhei nisso aí agora, ela me fez eu voltar. Lavoura, pomar, tem muita dívida. A gente faz dívidas, compra um calcário para pagar por 3, 4 anos, compra uma máquina para pagar 20 anos. O meu marido faleceu. Antigamente, as dívidas eram sanadas. Já de uns 7, 8 anos para cá, ou 10 anos, mudou a legislação. Quem vai pagar é os herdeiros, é o espólio. E aí tu chega assim, tu se depara com uma dívida enorme. Eu cheguei, funcionaram 4 meses que eu estava com meu marido doente, 4 meses tendo que acertar com todo mundo, e daí com famílias. Eu disse, não, vou tocar o negócio, seja o que Deus quiser. E fui. E daí esse negócio do ramo pecuarista, da agricultura, é muito masculino. Mas eu, graças ao pessoal já me conhecia também, eu disse, agora como é que eu vou fazer? Conduzir assim... O primeiro obstáculo que eu tive foi meu marido faleceu em outubro, e ele tem pomar de maçã, tem até hoje, e as maçãs já estavam prontas, e você tem que fazer a colheita. E a gente contratava homens, a gente contratava só homens, meu marido não gostava muito de misturar. Então, você se deparar assim, com 60, 70 homens a trabalhar, e você tendo que ser a responsável, tendo que direcionar eles sabiam, mas você ter que tomar a frente e colocar, é bem complicado. Mas consegui, eu nunca desafiei homem nenhum, eu já cheguei e disse para eles, olha, nós vamos tocar o negócio, tem só eu, vocês vão ter que me respeitar, entendeu? Eu vou ter que entrar no ramo desse ramo, não era o que eu queria, mas me deparei com isso e vamos em frente. E eles, graças a Deus, Dona Marília, vamos lhes ajudar, a gente ajuda, a gente faz, E foi, assim, uma experiência muito, eu digo que foi muito maravilhosa para mim. Se eles não me ajudassem, eu tenho que agradecer sempre. Eu disse, se você entrar também, desde assim, para você entender. Você entrar numa oficina que só tem só homens trabalhando, entendeu? Levar uma peça de um trator que você não conhece, não sei que peça é essa, e aí o que você faz? Isso é representatividade. Tá? E a representatividade, falando como psicóloga, ela é fundamental na construção da autoestima.
tá? E da autoeficácia. O que isso significa? E eu me sentir capaz de realizar algo. Sim. Né? Então, quando eu vejo outras mulheres naquele ramo, vejo outras mulheres conseguindo, sendo lideranças, né? Você foi uma líder para esse grupo. Pela tua sensibilidade de mulher, você se sentiu sensibilizada com aquele momento, você estava num momento sensível, mas também ficou preocupada. O que vai acontecer com esse pessoal? Sim. Eu sempre falo que eu assumi. Não foi por assim, não, eu vou agora revolucionar, eu vou assumir o trabalho do meu marido. Não. Eu sempre digo, pensei com o coração. Aquelas famílias que estavam ali, elas precisavam, não tinha como dizer, olha, amanhã vocês pegam a mudança de vocês e vão embora, não tem como. Gente que já trabalhava há anos com a gente, que os filhos trabalham com a gente, daí como é que você faz? Tem que pensar nisso também. Você pensou no todo, né? Pensei no todo e fui ajudada pelo todo. Não só no teu medo, não ficou sob controle do medo, né? Porque dá medo, mudança dá medo, né? Exatamente. Então a gente tem que ultrapassar aquela sensação de medo e ir em frente. E nessa questão da representatividade da mulher nos negócios e da mulher negra, né, em vários espaços, já foi muitas coisas foram construídas e conseguidas ao longo das últimas décadas, mas ainda tem coisa para a gente trabalhar, né? O que vocês percebem, Daisy? Você é empresária, tem uma escola, né, de modelos, trabalha no ramo da moda. O que tu percebe de dificuldade ainda? Tem alguma dificuldade ou não? O que tu percebe? No mundo da moda, a dificuldade eu acho que é para todos. Né? Já tivemos um período bem ruim em questão de termos, por exemplo, modelos negras nos desfiles. Não eram muitas, era 1, 2, 3, às vezes um desfile grande, né, com muitas modelos, a maioria só brancos e 2, 3 negros somente no desfile. Eu me lembro que houve até um movimento dentro do São Paulo Fashion Week, alguns anos atrás, sobre isso, que os modelos negros foram reivindicar que eles queriam mais espaço mesmo. Né? Por que não? Por que eu não posso fazer se eu sou um profissional? Se eu me garanto no que eu faço? Se eu sei fazer isso? Não era nenhum amador, não era nenhuma pessoa que caiu de paraquedas ali, não. Era um profissional que já estava no mercado de trabalho há um tempo, né? E que não tinha oportunidade de fazer um São Paulo Fashion Week, que é uma grande vitrine para os modelos. Assim como nós tínhamos em Porto Alegre o Dona Fashion, a gente... E ali era realmente uma grande vitrine para os modelos gaúchos. Locais, né? Porque ali era como se fosse um start, assim. Elas davam o start ali, conforme fosse, porque vinham estilistas do Brasil inteiro. Então, daqui a pouco... o estilista olhava para aquela modelo ali, gostava do estilo dela, ele já indicava para uma agência, ela já, saía daqui, já ia para São Paulo, para aquela agência, já começavam a trabalhar, daqui a pouco, passado um tempo, ela já podia, estava apta a ir para o exterior, fazer carreira internacional, né? Então, ali era uma grande vitrine, né? Pena que terminou, porque movimentava, aquela semana, movimentava toda uma cadeia, assim, de profissionais. Toda uma cadeia. Por que acabou, Daisy? Não sei te dizer, simplesmente quando eu percebi já não existia mais o Dona Fashion. Porque todo mundo se lembra, eu garanto. Eu me lembro. Todo mundo se lembra do Dona, né? Vai agora no final do mês de março vai ter um bate-papo com algumas pessoas lá no Iguatemi, em Porto Alegre. Vai vir o Lino Villaventura, vem o Paulo Borges, que é o mentor do São Paulo Fashion Week, e vai ter uma entrevista também com a Shirley Malman, porque a Shirley Malman, a gente sempre fala muito em Gisele Bündchen, né? Mas a Shirley Malman, ela foi pioneira nisso, das gaúchas, né? Falando, não das brasileiras, que brasileira pioneira já tem mais tempo, que foi a Dalma Calado, enfim. Mas a Shirley aqui, para nós gaúchos, ela foi a pioneira. Foi uma menina que veio ali do interior de Lajeado, né? Trabalhava numa... Setor calçadista. Trabalhava numa fábrica de calçados, costurava calçados. E aí, um belo dia, alguém a viu
e disse, nossa, mas tu tem todo um perfil, ela já tinha uma altura esplêndida e tal, e sempre muito magra. E aí ela começou muito pouquinho, eu lembro que eu fiz um trabalho com ela, nós fizemos um trabalho juntas, da Guy Ster, era um desfile de joias para clientes em Novo Hamburgo. E quem fazia toda a produção daquele desfile com roupas, né, e tudo, era a Constança Pascolato. Grandes nomes, né? Grandes nomes. E foi muito interessante, assim, vê-la. Ela começando, ela dando os primeiros passos, assim, já bem segura, já com toda a certeza do mundo que ela queria ser, sim, uma modelo e queria galgar degraus bem altos, né? E foi o que aconteceu. Aí ela saiu de Porto Alegre, foi para São Paulo. São Paulo, ela ficou um tempo ali, fez algumas coisas e em seguida ela foi para os Estados Unidos, né, para Nova York, para uma agência, aonde ela mora até hoje. Aí constituiu família, aquela coisa toda. Então, assim, vai ter esse bate-papo, né, tipo um revival, quem sabe, né, daqui a pouco. Né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque daqui a pouco pode ser que eles estejam com a ideia de uma retomada, não exatamente talvez naqueles moldes que era, mas algo, né, mais, sei lá, mais moderno, enfim. Me chamou a atenção você falar do comportamento dela, sabe? Porque não basta só a beleza, não basta você ter os atributos físicos, né? Você precisa mostrar aquilo, né? Através de um comportamento. Exato. Segurança, autoestima, e né? Se a pessoa não tem isso, diante de qualquer desafio, ela vai recuar. Sim. Sim. E a gente percebe, até conversando lá no núcleo, quando surgiu a ideia, a partir da Ulvânia, de te trazer para cá, e a gente acredita que foi uma grande sacada, né? Tem tudo a ver conosco, porque a gente percebe você como uma pessoa autoastral, feliz, fazendo coisas, né? Criando novidades, acompanhando as redes sociais ali, se engajando nas escolas de samba. Então, os desafios enfrentados, eles não são uma barreira, eles podem nos impulsionar, sim, né? Para coisas dúvida. Cada vez melhores. Sem dúvida, e é bem isso mesmo. E para ser modelo, a questão da beleza, ela não é o mais importante, né? Porque a modelo, na verdade, uma boa modelo, ela tem que ser uma camaleoa. Ela tem que mudar e continuar sendo interessante, entende? E eu vejo isso muito assim na própria Shirley. A Shirley teve uma época assim que ela estava loira, aí depois teve uma época que ela esteve ruiva. Aí depois teve uma época que ela pintou o cabelo de preto, né? Entendo. E ela completamente branca, assim, aquele cabelo preto e com olho claro. Então, assim, é uma camaleoa, ela consegue mudar o visual, mas ela não muda a essência nem o profissionalismo dela. Por que todo mundo fala, por exemplo, da Gisele Bündchen, né? Porque ela realmente é uma mulher extremamente profissional. Se tu marca com ela X horário, naquele horário ali, é X horário. Ela se concentra, ela fala com todo mundo. Porque o modelo, ele é assim, ele não pode chegar num lugar aqui, eu cheguei aqui, eu não sei o nome das pessoas, eu não sei, sair daqui sem saber, não, tu tem que te interessar pelo local que tu estás trabalhando. Seja ele num estúdio de televisão, seja ele num estúdio fotográfico, seja ele na rua, seja onde for. Né? E tu trabalhar isso é extremamente importante, porque tu vai saber com quem que tu tá. Quem é o meu maquiador, quem é o maquiador ou a maquiadora, quem é o cabeleireiro ou a cabeleireira, quem é a produtora, né, que conseguiu, que buscou as roupas, quem é o fotógrafo, o assistente do fotógrafo, o que significa isso, para que aquilo ali. Essas coisas são extremamente importantes no mundo da moda. E o que se vê muitas vezes, assim, hoje, é que a maioria dos modelos, eles vão. Mas eles vão. Só vão. Eles não se preocupam em saber mais sobre a própria profissão. Então, isso me causa uma certa estranheza, porque eu me lembro que, na época, quando eu comecei, assim, eu sabia o nome de todos os estilistas mais importantes e mais famosos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Os fotógrafos. É uma coisa assim que, nossa, a gente falava num J.R. Duran, meu Deus do céu, era o Papa.
da fotografia. Eu mesmo fiz uma foto uma vez com o J.R. Verdura. Eu lembro que eu entrei no estúdio dele e fiquei assim, ó, olhando para os lados, olhando para tudo que era lado, para todos os cantos. Eu digo, meu Deus, estou dentro do estúdio do cara, que era o bambambam da história, né? E nunca vou me esquecer, eu fiz a capa de uma revista, de uma casa noturna que existia em São Paulo, chamado Gallery. E aí ele me disse, ele veio conversar comigo, disse, como é que tu estás, não sei o quê, quero que tu fique bem à vontade. E eu, né, ali, eu digo, tá, muito obrigada, não sei o quê. E ele olhou para mim e disse, hoje nós vamos fazer a foto dessa capa e vou te dizer uma coisa. E eu fiquei olhando para ele, eu só ficava assim, que nem uma estátua. E eu disse, aí ele disse assim, vai ser a melhor foto que tu vai fazer na tua vida. Aí eu pensei, que pretensioso ele, né? Tá bom que ele é o cara, mas, né? Por favor. E não é que foi a melhor foto, uma das melhores fotos que eu fiz na vida. E sabe com o que eu estava vestida? Com um lençol branco. Enrolada num lençol branco. Um cabelo e uma maquiagem, e era isso. Eu acho que nesse momento ele também te passou segurança, né? Com certeza, sim. Não, ele me deixou muito à vontade, porque o modelo ele precisa ficar à vontade para que a foto saia bacana. Né? Porque quando tu entra no estúdio, tu tá um pouco dura, engessada, tu fica... Mas com o passar... E aí tinha música, né? Ele botou uma música, tinha uma música de fundo, tocando. Então, tu vai te soltando, tu vai fazendo os movimentos, tu vai fazendo as poses. E aí, assim, às vezes, num clique que ele faz, um gesto pequeno que seja, sai uma foto maravilhosa. Né? Mas a modelo precisa se soltar. Ela precisa, sabe, tirar aquela armadura de quando a gente chega no lugar que a gente não sabe e não conhece, que é muito natural. Tá se protegendo, né? Exato. Claro. Sim, é muito natural que a gente fique um pouco cestrosa ali, né? Meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Mas aí depois que tu consegue relaxar, assim, que tu consegue ficar à vontade, a coisa flui. E aí realmente sai um trabalho bem bonito. Daisy, tu falou sobre profissionalismo. E isso é uma coisa que lá no núcleo de empreendedoras da SIC a gente bate muito nessa tecla, porque a gente vê uma geração chegando muito focada nos seus próprios desejos, né? E tudo bem, mas dentro do mundo social, mundo corporativo, existem algumas regras. E são regras que existem para a coisa funcionar, para a coisa andar. Você falou... Todas as dicas simples, chegar no horário, saber do que se trata, se informar, estar atento, se comportar de acordo. Tudo isso são coisas simples que qualquer pessoa tem à mão, qualquer pessoa pode fazer e que pode ajudar na carreira profissional dela. Em qualquer profissão. Em qualquer. A Daisy transita muito nesse mundo da moda, mas tudo que ela disse serve para qualquer profissão. Para qualquer profissão, esses são os requisitos, é básico. É a porta de entrada para você apresentar um bom cartão de visitas. Alvânia, já que tu tá falando sobre isso, o que tu considera como empresária, como advogada, como coordenadora de mulheres, porque você tem um papel de liderança muito forte na SIC, e o que tu elenca como fundamental para uma pessoa ser um bom profissional, para crescer na carreira? Eu acredito que a empatia. Assim, você tem que ter empatia, você tem que ter a curiosidade, você tem que ser comprometido. Eu iria muito por esse lado, porque o técnico, hoje em dia você tem muito à mão condições, estruturas para você adquirir conhecimento técnico em todas as áreas. Em todas, no direito, em qualquer área que você for se dedicar, o técnico você consegue achar, absorver, cursar, mas essas habilidades sociais, esse traquejo pessoal, esses códigos sociais, eles precisam ser resgatados. Eles precisam ser a cordialidade, a empatia com o próximo. Você está com alguém que não está se sentindo bem, proporciona condições para que aquela pessoa se sinta confortável naquela situação, porque vai fluir melhor para ti, inclusive. De repente, aquela negociação que estava truncada, ela consegue deslanchar, porque você está fluindo aquilo ali está. E isso serve para a liderança, isso serve para a negociação, isso serve para qualquer situações.
Na minha profissão existe muito embate. A gente só é procurado por problemas. Ninguém lembra do advogado quando tu tá bem, né? Verdade. E se você não tiver essa percepção de que não, nós estamos em lados opostos, mas eu tenho que ter respeito pelo meu colega, eu tenho que perceber as condições da parte adversária. Se você tratar com esse traquejo social, é metade do caminho. Você talvez nem tudo acontece para se chegar numa decisão exitosa. Não, mas assim, ó, o cartão de visitas, aquilo que você vai deixar depois que tudo termina, é o caminho para você continuar trilhando a tua profissão. Tanto até pela parte contrária, até por aquela pessoa que em algum certo momento você estava litigando, aquela pessoa não vai ficar com um sentimento estranho, uma situação, porque ele vai perceber, não, aquilo ali era um trabalho. A pessoa estava imbuída na condição do trabalho dela. Ela não era nada pessoal, não era nada estruturado a minha pessoa, mas a condição, a situação proposta na mesa. Né? Então, eu acho que essas condições, a empatia, isso é fundamental nesse meio. Eu concordo, deixa eu só complementar aqui, eu concordo plenamente contigo, que eu acho que realmente falta empatia, e eu acho que quando se fala de empreendedorismo feminino, ainda temos uma barreira a ser atravessada aí. Sim. Né? Uma não, eu vou dizer uma, mas com certeza temos outras tantas. Mas uma assim, porque eu acho assim, quando uma mulher se dá bem, eu vou me dar bem também. Sabe aquela coisa? Quando uma mulher se movimenta, todo o seu núcleo se movimenta junto. Então, se essa mulher está em ascensão, eu também vou começar a ascender. Mas as pessoas, às vezes, elas veem por um outro lado. Ah, não, mas ela não pode estar bem. Quem está bem sou eu. Ou como se só eu pudesse fazer sucesso. Como se só eu pudesse chegar no topo. Como se só eu pudesse ser líder. Não. Todas nós podemos. E quando uma de nós chega lá, a gente tem mais é que agradecer e bater palma e aplaudir e reverenciar aquela pessoa. Porque ela conseguiu chegar pelo próprio esforço. Né? Sem pisar em ninguém, sem machucar ninguém, sem fazer ninguém de degrau. Entendeu? Ela trilhou o caminho dela. O que se vê hoje, por exemplo, principalmente em empresas, é que antigamente, se a gente parar para analisar um pouco, vamos lá, o Banco do Brasil, né? Quem entrava no Banco do Brasil? Uau, o concurso do Banco do Brasil. Nossa, o cara é concursado, entrou pro Banco do Brasil. Era um status assim gigantesco, parecia que o cara era presidente da República. Né? O status era mais ou menos esse. Hoje em dia, e aí a pessoa entrava lá e vestia a camiseta do Banco do Brasil, que seja. Vestia a camiseta e brigava pela empresa e fazia as coisas pela empresa. Hoje não existe isso. Hoje o jovem chega na empresa, ele chega ali, ele olha, ele é admitido, ele começa a trabalhar, daqui a pouco ele já acha que aquilo ali está um saco, que ele já não quer mais aquilo, que eu não gostei, ele vira as costas, vai embora. Não existe mais um interesse, me parece, eu vejo que não existe um interesse pela própria empresa. Como assim? Se a empresa que está te dando o trabalho, que vai pagar o teu salário, como é que tu não vai abraçar essa empresa? E Deise, colocando aqui, quando que a gente ia ver, eu vi aqui em Vacaria, eu tenho um irmão meu que passou no concurso do Banco do Brasil, ele tinha 17 anos. Bem novinho. Ele não pôde nem assumir, ele teve que esperar fazer os 18 anos para ele poder assumir. Era assim, como você está falando, era entrar no Banco do Brasil, era né? Hoje em dia, esses dias, uma amiga minha me falou que o filho dela passou no concurso, trabalhou 6 meses no Banco do Brasil e pediu para ir embora. Eu disse, como? Sim, ele pediu para ir embora, Marina. Ele foi trabalhar em outro lugar que ele ia ganhar mais. Ou ele não gostou, né? Tem isso. muitas justificativas, eu acho. Mas antigamente hoje em dia. era, tu vestia a camiseta. Hoje em dia, é como a Deise está explicando, tu vai ali, eles entram, começam a trabalhar, daqui a pouco, não gosto, não quero. Entendeu? Eles até não procuravam as pessoas, hoje em dia, o que está acontecendo com algum dos nossos jovens, eles não se interessam mais.
A gente, antigamente, qualquer empresa ou qualquer emprego que a gente assumisse, a gente vestia a camiseta. Hoje em dia já não. E sabia quem era o presidente, né? Exato. A gente sabia quem era o presidente, mas quem era o será? vice. Hoje eles não sabem nada. Não. Nada. Tu sabe, Marília, você vem da educação, você foi professora, né? Exatamente. Alfabetização, trabalhou muito com educação e passa muito pela educação, né? Tanto em casa, quanto as escolas estão fazendo a parte dela, mas eu acho que a gente tem pecado muito como pais. Antes era cobrado, a posição de liderança, a hierarquia era respeitada. Exatamente. E hoje é vista como se não fosse nada, porque o que importa é o meu desejo pessoal. Não importa o todo, as regras que existem para a coisa funcionar, né? Então, eu acho que muito passa pela educação. E a gente vai ter que trabalhar, fazer passo de formiguinha, quem puder, na sua casa, de ensinar a importância do trabalho. Olha só, esses dias aconteceu uma situação. Meu filho eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 10 anos. Levei ele para o trabalho. Tá? E fiz um checklist com várias atividades que ele poderia fazer, tudo adequado à idade, coisas que ele já sabe fazer, não tinha um grau de complexidade alto. A felicidade dele de ir fazendo o xizinho naquilo que ele ia cumprindo é incrível. Então o trabalho ajuda a construir até a autoestima. Com certeza. Porque quando você vê que consegue desempenhar uma tarefa, consegue desempenhar bem feito, você é reconhecido por isso, porque eu reconheci ele, né? Valorizei aquilo que ele tinha feito, ele ficou super feliz. É verdade. E ao mesmo tempo não estava no celular, né? Que vamos combinar que a maior parte das crianças estão todo o tempo no celular, aprendendo o quê? Sabe-se lá, né? E isso que vocês falaram, toda a fala da Marília, da Deise, a tua, na minha opinião, assim, coroa a ideia do quê? Que quando a pessoa ela entende que ela precisa trabalhar para sustentar e mostrar a sua carreira, né? Porque tudo isso é a construção da sua própria carreira. É a construção da sua própria identidade empresarial, da sua identidade de trabalho dentro da sociedade. Ele vai ser reconhecido pelos outros, ele vai ser o funcionário público dentro daquele banco, onde ele vai ser o mais requisitado, se for numa empresa particular, da mesma maneira. E ele carrega consigo o legado dessa carreira. Quando a pessoa entende isso, que ela está construindo a própria carreira e que dentro do local de trabalho ela tem oportunidade de rechear o seu currículo e a sua carreira, aí eu acho que aí é uma virada de chave. A pessoa consegue perceber. O que está nos faltando é fazer essa ligação entre o prazer e a necessidade de trabalhar em relação à construção da carreira em si, para prestar atenção. Não, eu sou uma pessoa de tantos anos, já estou trabalhando na empresa tal, eu carrego comigo isso. E a Vânia, complementando o que você está falando, que me assusta muito, eu tenho 2 filhas, já são adultas, formadas, trabalham na área delas, tudo certo. Mas o que mais me assusta hoje em dia é o celular. Ah, sim, esse é um outro ponto. Eu fui criada, meu pai era construtor, e eu fui criada dentro da base de... O meu pai era construtor, ele tinha o seu salário, a gente vivia dentro do salário que ele tinha. Nós nunca almejamos ter além do que o trabalho do meu pai, o dinheiro que o trabalho do meu pai trazia para dentro de casa. Hoje em dia, eu noto isso, que às vezes os adolescentes, por causa desse aparelhinho aqui, eles querem, assim, abraçar o mundo, entendeu? Querem, não, porque eu vou ter agora eu vou fazer alguma coisa para ter uma Ferrari. Muitas vezes isso aí está assustando, e é um setor assim que a gente tem que começar a pensar, entendeu? Passando por cima de todos e de tudo, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer. Às vezes, dentro disso aqui, fazendo coisas que não se deve, para poder crescer, para poder ter esse montante de dinheiro, para poder comprar coisas que às vezes são supérfluas. Às vezes não faz. Eu sou um exemplo, eu digo assim, não tenho vergonha de contar. Eu tenho 5 irmãos homens, eu sou a nenê da casa, a única mulher. Eu usava todas as roupas uniformes dos meus irmãos. Eu usava. Eu usei muito quichute, muito conga. Tem gente que nem sabe o que é. Eu usei muito os
usei muito isso, entendeu? E eu vejo hoje em dia que, às vezes, as crianças de hoje em dia, tu fica olhando assim, elas querem coisas absurdas que elas não sabem o preço, quanto custa. Mas eu quero, entendeu? E os pais fazem de tudo e o não tudo para dar. Por quê? Porque precisa compensar Exato, a falta a de falta educação e atenção de alguma maneira. Do carinho, da atenção dentro de casa. O meu pai sempre foi construtor, terminando assim. Mas ele chegava em casa, eu sempre, às vezes a minha mãe dizia, Marília, chega, deixa teu pai quieto. Meu pai entrava dentro de casa, a primeira coisa que ele fazia, porque o sonho da vida dele era ter uma menina, que fui eu, teve 5, todos os filhos eram, né? Então ele chegava, a primeira coisa, eu me lembro assim, dele sentando, e ele dizia, venha cá, minha boneca, sente aqui. Eu sentava no colo do meu pai, ele fazia carinho, ele brigava comigo, ele me mordia, ele me beijava, mas é o que, hoje em dia, às vezes o tempo das pessoas também, porque hoje em dia é muito trabalhar, não tem mais horário, as pessoas não estão cuidando mais, dando prioridade à família, à casa. A sua verdade. família. E é importante. A atenção, chegar em casa, se desligar do resto e dar atenção. Porque não são só os adolescentes, as crianças que fazem, somos nós. Nós somos os modelos, né? Então, a fala tua, da Ulvânia, tem a ver com uma necessidade de um desejo imediato, sem pensar a longo prazo, de como eu vou construir essa carreira, né? Como eu vou construir a minha vida. Porque as coisas demoram, a vida é assim. Tem desafios, tem dificuldades e a gente tem que ter resiliência de superar e ir em frente, porque só assim a gente vai conseguir chegar lá, né? É bem isso. Daisy, eu vou te pedir vou fazer um pedido especial, Ai, tá? Jesus. Você vai olhar para aquela câmera ali, tá? E falar diretamente para as mulheres que estão nos assistindo. Que conselho você daria para mulheres que estão encontrando dificuldades em suas carreiras devido a algum preconceito, estereótipo, julgamento? Que conselhos você daria para essas mulheres? Pois é, isso é muito comum, infelizmente, né? Porque, voltando só um pouquinho atrás aqui, falando do negócio do celular, que é que as redes sociais mostram uma vida que é um mar de rosas. E a gente sabe que essa vida não existe. Não existe. Tu pode ser o pobre de Marredeci ou o mega milionário, que aquela vida de mar de rosas não existe. Então as pessoas têm que entender que tudo aqui nas redes sociais, tudo é possível. Eu posso me mostrar sempre muito feliz, sorridente, e posso estar passando o maior perrengue da vida, mas eu não quero me mostrar passando perrengue, eu quero me mostrar feliz. E é isso que acontece. E aí as pessoas acham que, principalmente quem tem dinheiro, né, que mostra uma vida maravilhosa em bons restaurantes, em ótimos lugares, em viagens incríveis, as pessoas acham que aquilo ali é o máximo. Gente, o máximo é viver feliz. É viver dentro das tuas possibilidades. E para as pessoas que, muitas vezes, eu sempre digo uma frase que parece assim uma coisa boba, mas não é. Nunca desistam dos seus sonhos. Não desistam, por mais... As pessoas podem achar que o teu sonho é a coisa mais estapafúrdia da face da Terra. Mas que louca é essa aí pensando que vai ser astronauta um dia? Ué, e por que não pode ser? Basta que tu foque naquilo que tu queres fazer. Foco, disciplina, resiliência, respeito, acima de tudo, com as pessoas e contigo mesma, né? Então, assim, não desista. Por mais doido que seja, por mais maluco que as pessoas possam pensar, porque se é o teu sonho, ele não é maluco. As pessoas podem achar que ele é maluco. Então, não desista e corra atrás, porque só assim a gente vai conseguir, ou tu vais conseguir realizar aquilo que tu queres. Caso contrário, vai ficar no sonho, somente isso. Eu achei maravilhoso, gente! Perfeito. Que pensamento lindo, que pensamento perfeito, né? E a gente percebe que, então, essa construção das identidades, daquilo que eu posso, daquilo que eu quero, ela é totalmente possível se a gente acreditar nisso. E se a gente houver mulheres conseguindo isso,
Sim. Como você colocou na tua fala, né, Daisy? Mulheres, você visualizar pessoas, mulheres negras em posições interessantes, boas, de liderança, você vai se acreditar capaz também de estar naquele lugar. É né? verdade. Então, como é importante a gente galgar esses espaços para que outras pessoas também se sirvam disso. Né? Cada vez mais focando nesse crescimento pessoal, crescimento profissional, e adiante apesar dos desafios, né? E a gente sempre pode aprender através da observação das outras pessoas, né? Então por isso que é importante a gente ter modelos positivos femininos em todos os lugares, e vamos continuar batalhando por isso. Com né? certeza. Isso é a meta. Né? Nós mulheres não desistimos nunca. Temos os nossos tombos, mas Sempre caímos vamos e levantamos cair e levantar. assim, plenas. É isso aí, mas os tombos fazem parte da vida. Com certeza. Né? Eles acontecem para nos ensinar muitas coisas. As pessoas às vezes acham, mas por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa que não mereço. Meu amor, se aconteceu, era para ter acontecido. É isso que as pessoas têm que entender. Não estou nem dizendo que se fazem de vítimas, não é isso. Mas existe muito esse questionamento. Mas por que comigo? Mas por que eu não consigo? Mas... Calma. Tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. Isso é fato. Isso é uma coisa, claro, que eu fui aprender, obviamente, agora no auge dos meus 57 anos. E a gente aprende, porque quando a gente é jovem, a gente quer tudo para ontem. E faz parte da juventude. Eu também, quando era jovem, eu queria as coisas para ontem. Né? Mas aí tu vai passando o tempo, tu vai passando a idade, tu vai vivendo coisas e tu vai entendendo que as coisas vão acontecer para ti quando elas tiverem que acontecer. E se não aconteceu ainda é porque não é o momento. Não é porque tu não merece. É porque não é o momento. É simples. É simples. Basta a gente segurar um pouquinho a ansiedade, porque hoje todo mundo é muito ansioso, né? Verdade. Isso aqui deixa a gente ansiosa. O tempo passa muito rápido. A gente não observa, né? Quando a gente vê, já é final do ano. De novo, já é Natal, meu Deus, a recém começou o ano e já é Natal. Mas é assim que tá. Mas tá por quê? Porque a gente tem se isolado muito aqui, muito dentro desses aparelhos. E eu entendo muita gente, porque muita gente trabalha com isso aqui. Né? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Só que a gente precisa... saber lidar com ela. A gente tem que dominá-la, não ela nos dominar. Isso. E a maioria das pessoas não está sabendo fazer isso. Não. Eu me incluo nisso. Né? Muitas é difícil. vezes eu tenho que me regrar. Não, a hora que chegar em casa, pelo menos vou largar lá, esconder para não pegar, né? Gurias, eu acho que o nosso papo foi muito interessante. A gente falou sobre, viajamos, né? Em vários assuntos, mas eu queria pedir uma última coisa para cada uma de vocês, que vocês falem rapidamente uma frase, alguma coisa para as mulheres que estão nos assistindo, de dicas ou sugestões daquilo que vocês dariam para elas crescerem como pessoa e como profissional. Quem que gostaria de começar? Pode começar. Eu de novo. Bom, eu acho que tem uma coisa que eu sempre digo às pessoas, às vezes elas começam comigo, mas como tu tá bem, mas como não sei o que. Qual é o teu segredo? Eu acho muito engraçado. Qual é o teu segredo de beleza? Como, né? Eu digo, gente, é claro que eu me cuido, como toda mulher, né, que é vaidosa, se cuida. Mas eu acho que o grande segredo é ser feliz. Com todos os obstáculos que eu já enfrentei e que vou enfrentar, porque, né, eu estou viva. Então, sejam felizes. Otimismo, sejam felizes. Entendam o momento que estão vivendo, que eu acho que isso é importante. Porque quando a gente fica só olhando lá na frente, a gente deixa de viver aqui, o agora. Eu estou olhando lá, mas eu estou vivendo aqui. Como é que pode funcionar isso? Não vai funcionar. Então, viva o momento, seja feliz agora, hoje, nesta hora. Não queira ser feliz amanhã. Seja feliz hoje. Amanhã tu vai ser feliz de novo. E depois tu vai ser de novo. Entendeu? E assim tu vai conseguindo viver com mais plenitude, eu acredito. Sabe? Porque uma pessoa amargurada é muito triste. A pessoa amargurada, ela afasta as outras pessoas de perto dela.
E a pessoa, quando é feliz, quando ela está bem, quando ela consegue entender esse momento da vida dela, ela consegue unir as pessoas ao seu redor. Isso então, muito bom. Isso também é uma troca de energia, né? Porque nós todos somos energia aqui. Exatamente. Então, a gente precisa trocar essa energia para que a gente consiga ficar cada vez mais unidas. Porque unidas venceremos e é isso que temos. Marília, o que você diria? Mulheres, eu quero, assim, colocar a minha experiência. Eu sempre falo para algumas amigas, eu digo, mulheres, se surgir obstáculos, como surgiu comigo, enfrente e como a Deise colocou, naquele simples coisinha que às vezes acontece, seja feliz, abrace, entenda. Eu digo sempre, eu não imaginava que eu ia enfrentar essa minha vida de agora. Mas eu entendo que todos os dias é um dia, cada dia é um dia, e vamos enfrentar e vamos ser felizes. É isso aí. A palavra principal é ser feliz, porque se você começa o seu dia já, claro, todo mundo tem problema, todos nós temos problemas, mas se você enfrentar o problema e começar todos os dias a martelar, mas meu Deus do céu, que isso não dá certo, meu Deus do céu. Tente fazer dar certo. Tente olhar lá na frente. Tente se concentrar na solução. Exatamente. E não no problema. Não no problema. Tente... você não é plena também. Tente pedir ajuda para alguém. Se você não consegue, peça ajuda. Boa. Entendeu? Peça para alguém te ajudar. E seja feliz. Isso aí. Muito obrigada, Marília. E Elvânia, nossa líder, nossa coordenadora, o que você diria para mulheres aí que estão enfrentando desafios e que gostariam de crescer na sua carreira, pessoalmente e profissionalmente? Olha, eu fiquei numa saia justa porque essas mulheres rechearam elas trouxeram todo o cabedal de possibilidades, né? Mas eu focaria assim, seja resiliente. Seja resiliente, tenha a real dimensão do desafio de maneira consciente, né? Porque às vezes a gente supervaloriza a dificuldade e minimiza as potencialidades que temos. Né? Então, seja consciente das dificuldades e da tua potencialidade e seja resiliente diante daquele objetivo. Porque todo dia que você mantém aquilo vivo dentro de ti e você vai transpondo os pequenos obstáculos, num certo momento, quando tu olhares para trás, você vai perceber, eu consegui tudo isso. Eu jamais pensei que eu ia conseguir chegar até aqui, se eu não tivesse enfrentado lá atrás. E a todo momento, se você der um passo de cada vez, o importante é um passo de cada vez. Porque às vezes a gente na ânsia, e daí entra a rede social, entra o telefone, entra a comparação com os outros, às vezes você atropela algumas coisas e de repente você tem que dar ré. E eu acredito assim que um passo de cada vez bem dado é muito mais importante do que aquela corrida desenfreada e depois você ter que voltar. Então, a resiliência te mantém nesse foco. Assim. Isso aí. Todas ideias, dicas, valores muito importantes, porque todas as falas que escutamos aqui hoje vêm de uma verdade. Vem de um valor que cada uma de vocês carrega com vocês. Isso é muito bonito. E a gente tem que passar adiante. E esse é um dos objetivos do nosso podcast Mulher de Fases. Pessoal, por hoje encerramos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Fica o convite para você seguir o Instagram e o YouTube do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da SIC Vacaria, sempre trazendo novidades, assuntos que têm a ver com o empreendedorismo e os desafios e novidades nesse mundo dos negócios. Acompanhe os nossos próximos episódios.